TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, sábado, e a gente chega com um resumo da semana com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Um ótimo sábado para cada um de vocês. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação e sua denúncia para os nossos canais de comunicação, não é isso? Exatamente. Tem aí, olha, o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e o nosso WhatsApp, 24998398384. Facinho, grava aí no seu aparelho e manda sua mensagem pra gente. Sua denúncia, como é que tá o ônibus, como é que tá a sua rua, pavimentação, tá ok, não tá? Manda pra gente aqui. E é claro, qualquer outra denúncia. Vamos então às notícias deste sábado, dia 17 de dezembro. Empresários e lojistas acreditam que vendas irão melhorar com a chegada do Natal. Câncer de pele não melanoma é o mais comum no Brasil. Frota de veículos de Petrópolis ultrapassa 190 mil e engarrafamentos são cada vez mais constantes. Petropolitanos reclamam de condições de calçadas e ruas do município. E mais, tragédia de fevereiro completa 10 meses em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Bom, começamos a nossa edição com a leitura do nosso jornal. Vamos ver o que estampou as páginas dele nessa semana. Vamos aos destaques da coluna Magna Vita. Conder vai receber 2 medalhas, com a responsabilidade de emitir mais de 2,5 milhões de carteira nacional de habilitação e de identidade todos os anos, além de administrar o sistema de registro e licenciamento de veículos, que cresceu diariamente. O Detran RJ está sob comando de Adolfo Conder desde 2020 e, pelo visto, vai continuar. Formado em Direito pela PUC-RJ e com pós-graduação em Ciências Políticas, Gestão Social e Direitos Humanos, Adolfo Conder, um dos políticos mais discretos do time do Estado, está até recebendo reconhecimento pelo conjunto da obra. Ele vai receber a Medalha do Mérito Mauá e a Medalha Tiradentes, a mais alta comenda da Assembleia Legislativa Fluminense. Foi essa semana, ele foi condecorado com essas 2 honrarias. 2 medalhas para Conder, foi um dos destaques da coluna Magna Vita. Outro destaque, Janja não quer desfilar no histórico conversível da presidência. O Rolls-Royce presidencial recusado pela futura primeira-dama Janja Lula da Silva é utilizado por presidentes desde a década de 1950. A estreia do carro foi no estado do Rio. O veículo doado pela Rainha Elizabeth foi usado pela primeira vez durante o segundo governo de Getúlio Vargas em 1953, nas comemorações do Dia do Trabalho em 1º de maio, em Volta Redonda, e depois passou a ser tradicionalmente usado nas cerimônias de posse presidencial. A primeira vez que isso ocorreu foi com Juscelino Kubitschek em 1956, ainda no Rio. Os outros presidentes transportados pelo automóvel foram Fernando Henrique Cardoso, o próprio presidente Lula e Dilma Rousseff, que foi acompanhada pela sua filha Ana Paula. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a produção de veículos cresce 6,9% de janeiro a novembro. E você vai ver também que o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou a recomposição salarial de funcionalismo público. O Correio da Manhã volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam um ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais.
Confira a programação da sua cidade. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Você sabia que o câncer de pele é o mais comum no Brasil? A doença corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Existem dois tipos de câncer de pele, o melanoma e o não melanoma. O câncer não melanoma apresenta altos percentuais de cura, se for detectado e tratado precocemente, e atualmente é o mais comum entre os brasileiros. Entre os tumores de pele, é o mais frequente e de menor mortalidade, porém, se não tratado adequadamente, pode deixar mutilações bastante expressivas. O câncer de pele melanoma seria aquele tumor mais agressivo, aquele tumor que produz metástases e que, portanto, leva o paciente a óbito. Esse câncer, normalmente, ele surge através daquelas manchinhas, aquelas pintinhas pretas, bonitinhas, que vão mudando, modificando e vão se transformar no melanoma. Já o câncer de pele não melanoma, ele é um tumor que não produz metástases, portanto, ele não leva o paciente a óbito, mas ele causa grandes mutilações, principalmente porque a maior incidência desse câncer é em região de cabeça e pescoço. Então, você pode ter uma lesão definitiva no olho, nariz, na boca, etc. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, o número de casos novos de câncer de pele não melanoma esperados para cada ano do triênio entre 2023 e 2025 será de 101.920 em homens e de 118.570 em mulheres. Quanto ao câncer de pele melanoma, o número de casos novos estimados é de 4.640 em homens e de 4.340 em mulheres. Esse câncer de pele não melanoma, ele é o câncer que mais incide a humanidade. Então, tem muitos casos. E o não melanoma, ao contrário, felizmente, o melanoma, desculpa, ao contrário, ele é um câncer pouco incidente. O câncer de pele é mais comum nas pessoas com mais de 40 anos. Ele é raro em crianças e negros, com exceção daqueles que já são portadores de uma doença cutânea. Porém, com a constante exposição dos jovens aos raios solares, a média de idade dos pacientes vem diminuindo. O grande causador do câncer de pele são os raios ultravioletas, principalmente aqueles emitidos pelo sol, né? Então, a grande ideia é fugir do sol. Quer realmente fugir dele ou que você se exponha sempre com alguma proteção, quer com filtro solar, quer com roupas adequadas. Então, é fundamental isso, né? Uma outra coisa bastante importante é que os pacientes visitem o dermatologista pelo menos uma vez por ano, pois qualquer câncer de pele a gente é capaz hoje, a grande maioria, a gente é capaz de abortar, de curar aquela lesão se for diagnosticada precocemente. De acordo com o Atlas da Mortalidade por Câncer, do INCA, em 2020 foram 2.653 mortes por câncer de pele não melanoma no Brasil, sendo 1.534 entre homens e 1.119 entre mulheres. Quanto ao câncer de pele melanoma, foram 1.923 mortes, sendo 1.120 entre homens e 803 entre mulheres. O Brasil é o único país do mundo onde há uma lei que proíbe a exposição a câmaras de bronzeamento artificial para evitar o aumento de casos do câncer de pele. A gente gostaria que essa lei fosse cumprida, a gente sabe que nem sempre é, né? Alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, eles têm
Eles tentam nos imitar, mas não conseguem, porque devido à questão financeira, socioeconômica que vai criar lá. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje são feitos cerca de 1 milhão de sessões de bronzeamento artificial com fins estéticos por dia. Cada sessão dessa custa em torno de $30. Então, você imagina a quantidade de dinheiro e de gente envolvida nisso, né? Torna realmente muito difícil você abolir essa situação. O governador Cláudio Castro anunciou a recomposição salarial de 5,9% aos servidores em fevereiro. A medida alcança funcionários públicos da ativa, inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro anunciou nesta segunda-feira que a recomposição salarial dos servidores, garantida por meio da lei aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, começa a ser paga nos salários de janeiro do próximo ano. Na prática, os servidores passam a receber os salários com reajuste a partir do mês de fevereiro de 2023, quando os vencimentos de janeiro são depositados. Em primeiro lugar, que é muito importante nós esclarecermos que é uma questão de justiça. Toda vez que o Estado não faz a recomposição, ele na prática está diminuindo o salário do servidor, porque teve inflação em todos os itens e essa recomposição ela é fundamental para manter o poder de compra do servidor. E nós sabemos que, além de tudo, o servidor é muito importante para a economia do Rio de Janeiro. Nós passamos a priorizar o servidor na visão de que ele influencia demais na economia e da questão também da justiça, do salário dele estar sempre compatível com aquele serviço que ele faz. A medida vale para cerca de 384 mil servidores ativos, inativos e pensionistas. Este é o segundo ano consecutivo que o governo do estado faz a recomposição salarial dos servidores. Nenhum reajuste era concedido desde 2014 na folha salarial. O percentual usado na recomposição corresponde ao IPCA acumulado entre dezembro de 2021 e novembro de 2022, que chegou a 5,9%, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, responsável pela divulgação do índice. Para o governador, a garantia da recomposição é resultado de uma gestão responsável das finanças públicas. Além de uma diminuição de gastos do governo do estado, também teve muito incentivo na economia. Esse incentivo através de obras de infraestrutura, de redução de imposto, diminuição mesmo, na prática, fazendo as coisas serem mais baratas para a população. Isso fez com que a economia aumentasse, o Estado passasse a arrecadar mais e nós conseguíssemos, então, fazer com que o Estado estivesse equilibrado hoje e assim com as contas em equilíbrio, no azul, em dia. E também graças ao regime de recuperação fiscal, hoje nós conseguimos, pelo segundo ano, conceder essa recomposição para o servidor estadual. De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a produção de veículos cresceu 9,6% entre janeiro e novembro de 2022. Entre janeiro e novembro deste ano, a produção de veículos ultrapassou 2.178.000 unidades, o que representa um aumento de 6,9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes Automotores. Apesar do aumento na produção, a venda registrou queda de 1,3%. Apesar disso, o mês de novembro registrou mais de 4.000 vendas de veículos. Além disso, em relação à exportação, dados da associação apontam para um aumento de 34,3%, totalizando mais de 450.000 veículos exportados para o comércio internacional. Quando se fala na geração de empregos, o setor aumentou 0,2% também quando comparado ao mesmo período de 2021. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. Pesquisadores australianos do Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, na Austrália, anunciaram o desenvolvimento de um pó magnético que retira microplásticos da água, tanto no formato sólido como dissolvido.
A descoberta foi publicada em um artigo na revista de Engenharia Química e traz um novo caminho para a descontaminação da água, já que os métodos comuns não são capazes de rastrear ou filtrar os microplásticos, enquanto a nanofiltração e a fotodegradação existentes são processos lentos e poluentes. O aditivo em pó é capaz de remover microplásticos 1000 vezes menores que os atualmente detectáveis. O aditivo em pó utiliza nanomateriais que contêm ferro e é misturado à água para atrair poluentes dissolvidos e microplásticos atuando como um ímã. Sua estrutura de nanopilares pode ser reutilizada e não cria poluentes secundários ou pegadas de carbono. O projeto agora busca parceiros de escala industrial para o início dos testes em estações de água. A Petrobras anunciou na última semana mais uma redução no valor da gasolina e do diesel. Quem foi aos postos de combustível notou uma leve diferença no valor na hora de abastecer. 10 centavos mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Tava pagando quanto em média? 5,76, caiu um pouquinho. Pô, cara, por enquanto não... Pouca diferença também, né? Mas... vai ficar do mesmo jeito, não vai mudar em nada. A Petrobras anunciou um reajuste no valores de combustíveis para a distribuidora. De acordo com a estatal, o custo da gasolina caiu 6,1%, ou seja, passou de R$ 3,28 por litro para R$ 3,08 por litro. O diesel também registrou queda de 8,2%, saindo de R$ 4,89 para R$ 4,49. De acordo com a estatal, os novos valores seguem a política de preços de paridade internacional. Ainda de acordo com a Petrobras, o último reajuste feito nos combustíveis foi em setembro deste ano. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina aditivada no estado do Rio de Janeiro é de R$ 5,23. Já a gasolina comum é de R$ 5,05. Mas em Petrópolis esse valor é maior do que a média estadual. O álcool é 4,89, se não me engano, 5,89, alguma coisa assim. O gás é 4,89. A partir de janeiro, o trabalhador poderá usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para quitar até 6 prestações do financiamento habitacional em atraso. A decisão foi aprovada essa semana pelo Conselho Curador do FGTS. A nova determinação reduz pela metade a carência da norma atual que permite o uso do FGTS para renegociar até 12 parcelas em atraso. Caso não houvesse aprovação, a pessoa que recebe o empréstimo só poderia usar o recurso do fundo para quitar até 3 prestações, como já era anteriormente. O Conselho Curador não alterou as demais regras do uso do FGTS para a compra da casa própria. O Conselho Curador também permitiu que as concessionárias privadas de infraestruturas de transportes tenham acesso a recursos do FGTS por meio do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana. A medida tem o potencial de ampliar em cerca de R$ 2 bilhões os investimentos contratados por empresas concessionárias de rodovias e ferrovias. Larissa Martins, de volta aos estúdios. A PUC será a instituição parceira do Ministério do Desenvolvimento Regional na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Feito sob a coordenação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o plano compreende o conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que vão nortear a estratégia de gestão de riscos e de desastres a serem implementadas pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios de forma integrada e coordenada. O plano vai integrar de maneira transversal as políticas públicas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, assistência social e aquelas que vierem a ser incorporadas ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, com vistas à proteção da população. A PUC-Rio terá o prazo de 12 meses a partir de janeiro de 2023 para desenvolver todas as etapas de formulação do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. A contratação será realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o primeiro produto, previsto para fevereiro de 2023, é o Plano de Trabalho com a descrição das atividades que serão implementadas. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, instituída pela Lei 12.608 de 2012, abrange a gestão de riscos e de desastres, compreendendo a ação de prevenção, mitigação,
preparação, resposta e recuperação. As atividades realizadas permanentemente nos municípios, estados e no Distrito Federal pela União, com o objetivo de evitar desastres e minimizar os seus efeitos. A Prefeitura de Petrópolis promoveu nessa quinta-feira, nessa última quinta-feira, um evento voltado para empresas da cidade. Na cerimônia, 11 empresas com mais de 100 anos de existência foram homenageadas. Na cerimônia realizada no Teatro Afonso Arinos do Centro de Cultura Raul de Leone, em Petrópolis, 11 empresas centenárias que têm mais de 100 anos de existência foram homenageadas com incentivos fiscais. Também foram entregues selos solidários como forma de agradecimento para as empresas que atuaram na assistência às famílias atingidas pelas chuvas do início do ano. O empresário Carlos foi um dos contemplados. Isso firma uma parceria de forma a manter a empresa firme e forte na cidade, e mantendo os empregos e, obviamente, buscando crescimento e trazendo mais pessoas para trabalhar aqui na cidade. Essa é a primeira vez que a empresa de vocês ganha o prêmio aqui? Não, essa na verdade é a renovação. Tinha acontecido na verdade o incentivo ele tinha expirado, a gente trabalhou junto à Prefeitura e renovou o incentivo. Entre as empresas centenárias homenageadas estavam Casa d'Ângelo, Werner Tecidos, Editora Vozes, Padaria Petrópolis, Mustá Brasil, Vassouras Rossi, Hospital Santa Teresa e Cervejaria Boêmia. Segundo o prefeito Bom Tempo, as 41 mil empresas privadas existentes na cidade contribuem para a geração de renda e para a geração de empregos. Acho que é um reconhecimento, todo um trabalho de décadas, de gerações, de muita crença na cidade, que desbravaram esse município, que fincaram as suas raízes. E se hoje a gente tem essa conformação, não só do ponto de vista industrial, mas do ponto de vista étnico e tudo, a gente deve muito a essas empresas centenárias, que as suas histórias confundem com a história da nossa cidade. Durante a cerimônia foi anunciado que a partir de agora os empresários poderão contar com um portal online para apresentar demandas, requerimentos e projetos. Desta forma, eles não precisarão mais comparecer à sede da Prefeitura, como feito anteriormente. Foi divulgado ainda a data para o evento Petrópolis Business 2023, voltado para empreendedorismo, que vai acontecer entre os dias 25 e 28 de maio no Palácio Quitandinha. O Natal se aproxima e com ele a possibilidade de vender muito. O período é considerado a melhor data comercial do ano. E para aproveitar essa oportunidade, os empresários e lojistas precisam estar preparados para receber os clientes. Pelas ruas é possível encontrar vitrines enfeitadas para o Natal. Os carrinhos, bonecas, roupas e sapatos estão à disposição na fachada das lojas para presentear amigos e familiares. Tem que rodar, comparar, mas vai dar para todo mundo ganhar uma lembrancinha assim. Não comprei nada. Entendi. Tá esperando chegar mais perto? Sim. Esperando chegar mais perto. Esperando sair a segunda parcela do 10º. Já comprei para minha neta, para meu genro, a minha filha e meu esposo. Gosto de dar presente mesmo. Pela euforia do Natal, Papai Noel é a animação das crianças, a alegria das crianças. Quando o assunto é presente para as crianças, os produtos são diversos. As bonecas, carrinhos e bicicletas podem fazer a alegria dos pequenos que escrevem as cartas para o Papai Noel. Em 2022, de acordo com a Mind Miners, 68% do público interessado no Natal deve comprar os presentes com antecedência, enquanto 31% pretendia comprar há cerca de um mês do dia 25 de dezembro. 37% vão deixar para fazer as compras 15 dias antes e outros 31% só vão às compras na própria semana ou no domingo natalino. O brasileiro costuma deixar tudo para a última hora, né? Mas depois do dia 5, quando saiu a primeira parcela do 10º, a gente já está sentindo uma movimentação maior. As pessoas estão vindo, pesquisando com as crianças, né? O que elas estão querendo ganhar de Papai Noel, de presente. E só acontece mesmo assim na semana. Mas a gente já está sentindo uma movimentação maior, um movimentinho um pouquinho maior, sim. Ainda não deu aquele boom de Natal, o movimento está mais devagar e eu estou acreditando que vai acumular realmente para a semana que vem, por aí.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio, em 2022, as vendas no varejo devem movimentar 65 bilhões de reais. O valor esperado é inferior a 2019, que foi de 67,55 bilhões de reais. Para os petropolitanos, as expectativas são positivas, já que o município teve a economia abalada com as tragédias de fevereiro e março. Eu acredito que esse mês vai dar um up nas vendas. A gente pode notar, caminhando pela cidade, quantas lojas fecharam, como está difícil para todo mundo. Eu acho que esse é o mês para a gente se salvar mesmo, literalmente, né? Contamos com isso. Para a gente é um momento muito importante. Eu fico até emocionada, desculpa. Porque depois de tanto sofrimento na cidade toda, né, no comércio, no geral, a gente está podendo ganhar um pouco de fôlego, né, colocar as contas em ordem. E também aquela coisa do funcionário, de gerar emprego, do imposto ficar na cidade. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que a gente precisa movimentar o comércio da nossa cidade, né? Que é onde geram muitos empregos, né? O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro formou uma nova turma de condutores de cães para atuação em buscas e resgates. Os profissionais foram capacitados para socorrer vítimas em áreas de matas e florestas, em deslizamentos de terra e desmoronamentos. Com o objetivo de capacitar os agentes para ocorrências durante o período chuvoso, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro formou na última quarta-feira uma nova turma de condutores de cães em busca e resgate. A ação foi realizada no 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente. Além da formatura, a corporação recebeu um novo integrante, um filhote da raça Braco-Alemão. Hoje o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio ganha 2 novos reforços. Um deles é a tropa, são 9 especialistas formados em busca e salvamento com cães para atuar nos eventos de enchentes, tragédias, desabamentos e buscas em matas e florestas. E o outro é um cão da raça Braco-Alemão, de 4 meses, um cão com uma capacidade de olfato muito alta, muito superior, uma vontade de trabalho que se destaca de demais outras raças que estão em testes, e é um teste que deu muito certo na nossa geografia, no nosso serviço do Rio de Janeiro. Entre os treinamentos estão instruções de sobrevivência em montanhismo, topografia, primeiros socorros veterinários, adestramento, além de simulados de desastres naturais. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro atualmente conta com 17 cães e 20 militares aptos para atuar em situação de desastres com os cães. O treinamento é longo, cerca de 1 ano e meio a 2 anos, para nós apresentarmos ao cão o maior número de cenários, situações possíveis, sejam elas diurnas e noturnas, até o cão ser certificado, se submeter a uma prova onde ele vai ter critérios mínimos de trabalho e poder fazer a diferença na vida de pessoas nos trabalhos de busca e salvamento. A corporação com cães foi fundada há 16 anos e já atuou em ocorrências internacionais, como no Haiti em 2010. E você vai ver depois do intervalo que frota de veículos de Petrópolis ultrapassa 190 mil e engarrafamentos são cada vez mais constantes. E você vai ver também que Petrópolis sofre mais uma vez com alagamentos das ruas da cidade. A gente volta já. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam um ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo
é de hoje que motoristas petropolitanos reclamam dos engarrafamentos na cidade. Antes, eles eram notados, somente nos horários ali de pico. E agora são vistos quase durante a maioria da parte do dia, em muitas vezes no início da noite. Uma das explicações para o trânsito intenso é a frota de veículos, que circula na nossa cidade. Em Petrópolis não existe mais o horário do rush, ou seja, o período em que é comum ficar preso em engarrafamentos na cidade. Nos últimos anos, o que se vê são enormes congestionamentos sem motivo aparente, como acidentes ou situações similares. Nas regiões onde as vias são mais estreitas, a experiência é ainda pior para os motoristas, que muitas vezes se veem presos em verdadeiros nós no tráfego. Os estacionamentos irregulares são outro problema e atrapalham a mobilidade urbana. Uma das justificativas para o trânsito pesado é que Petrópolis possui atualmente 190.296 veículos em circulação no município. Os dados são do Detran, referentes ao mês de novembro. Ainda de acordo com o levantamento, em outubro deste ano, a frota era de 189.860 automóveis. Ou seja, houve um aumento de 436 veículos de um mês para o outro. Os motoristas acreditam que a cidade não tem estrutura para tantos veículos. Péssimo, a gente demora muito para ir para casa, voltar para casa, está cada dia pior. Muito horrível. É uma coisa complicada, né? Ainda mais quando tem essa chuvada doida aí que atrapalha mais ainda. Aí vamos dizer, fica péssimo, né? Os dados do Detran também mostram que o ano de 2022 iniciou com 4.057 veículos a menos registrados no Departamento de Trânsito, se comparados aos números de novembro. Em janeiro deste ano, havia 186.239 veículos em circulação em Petrópolis. O aumento foi de 2,17%. E os motoristas já vêm percebendo o aumento na frota de veículos há algum tempo. Da ontem eu estive vendo isso. Petrópolis tem 190 mil carros. E a cidade não cresce, então vai ser cada vez mais difícil. Está cada dia aumentando, cada dia mais carro mesmo. Praticamente triplicou, né? E a cidade, ela diminui, né? Da frota total de veículos, 64,2% são carros. Hoje, há 122.347 carros em circulação na cidade. As motocicletas representam 16%, totalizando 30.799 em circulação. De janeiro a novembro, o Detran realizou o registro de 1.062 carros e 1.593 motos. A escolha pelas motocicletas vem aumentando exponencialmente. Em dezembro de 2021, havia 29.067 motos em circulação em Petrópolis. A justificativa para este crescimento pode ser exatamente a facilidade em evitar os congestionamentos. Melhor sair de moto, bem melhor. Hoje, inclusive, eu preferi sair de moto do que sair de carro. Desde lá do Quitandinha até aqui no centro, é só para. Está inviável esse trânsito hoje em dia. O que você faz em poucos minutos com moto, você leva horas para fazer com carro. E fora o lugar para estacionar, que está ficando inviável parar, Bastante, 5, 6 horas, adianta muito. No mês de novembro deste ano, a cidade ganhou 413 novos condutores, número que vem crescendo em relação ao mesmo mês do ano passado, quando 378 pessoas tiraram a Carteira Nacional de Habilitação em Petrópolis. De janeiro a novembro deste ano, a cidade ganhou 4.095 novos condutores. Para fugir dos congestionamentos, os motoristas já sabem os horários que devem evitar. Perto de 5 horas, para voltar, se sair daqui para o Valparaíso perto de 5, vai chegar lá umas 6 horas, por aí. A partir das 5 até as 8 da noite é terrível. De 4 horas em diante, 4h30 da tarde em diante, sem chance. E por falar em mobilidade, motoristas e pedestres de Petrópolis estão reclamando das condições das ruas do município. E os problemas não se limitam ao centro da cidade. Neste fim de ano, as ruas estão movimentadas em Petrópolis, seja para assistir os jogos da Copa do Mundo, para conhecer o novo shopping de Petrópolis ou fazer as tradicionais compras para o Natal e Ano Novo. Mas o que tem chamado ainda mais atenção são as condições ruins das calçadas e ruas da cidade. É possível flagrar rachaduras e buracos em diferentes locais do centro e também nos bairros. Dá problema sério, a pessoa pode cair de mau jeito, prejudica a coluna, prejudica talvez até as pernas mesmo, Pode vir a quebrar os pés. É muita falta de organização, Precisa, assim,
providência mesmo ser tomada. Juana Megali tem um filho de 5 meses e, devido à quantidade de buracos e desníveis nas ruas, não consegue utilizar carrinho para transportar o filho. Por conta disso, ela sempre opta em levar o filho no colo. Quase não tem espaço, né, para andar. É meio complicado. As calçadas são altas, né? É melhor andar então com o bebê no colo? Sim, é alternativa, né? Já a dona de casa, Ângela Maria, usa muletas para se locomover e não se sente segura para andar pelas ruas da cidade imperial. Eu, pelo menos, só ando olhando para o chão, porque Deus me livre, um tombo para mim seria fatal. E a cada buraco que a gente, nossa senhora... Nem mesmo os motoristas e motociclistas estão livres de problemas devido às condições das ruas. Além do risco, os buracos podem causar um prejuízo financeiro, já que são responsáveis por inúmeras quebras de veículos. Muito buraco de verdade. Pô, de moto então é pior ainda, vem trepidando tudo. Não tem como, né, cara? Toda vez tem que ir na oficina arrumar o carro. Suspensão, então. Não só os buracos, mas tem muitas ruas de paralelo aí que já mereciam um asfalto para melhorar até o trânsito, né? Para que possa fluir melhor. Tá precisando de manutenção em todas as vias públicas. O negócio tá meio feio, tá horrível. Cadê o prefeito da cidade falar nisso? A autônoma Vânia Cristina, que mora no Fragoso, precisa descer a rua em que mora para pegar o ônibus, já que o transporte não sobe mais a rua toda, devido à quantidade de buracos espalhados na região. Os buracos atrapalham bastante. Eu acho que também falta muita rampa de acesso para as calçadas. A tragédia registrada em fevereiro deste ano em Petrópolis já completou 10 meses. E muitas regiões da cidade continuam em estado de abandono. Na Castelânia, a Vila Luiz Macedo, que foi fortemente atingida, ainda não passou por nenhuma intervenção e não foi anunciado em projetos de obras preventivas. Em novembro, a TV Correio da Manhã esteve na Castelânia, em Petrópolis, após denúncias sobre problemas na pavimentação do local, que, de acordo com os moradores, logo após a reportagem, foram sanados pelo poder público. Mas este não era o único desafio enfrentado por quem vive no local. 10 meses após a tragédia registrada no início deste ano, que também prejudicou a região, nenhuma obra estruturante foi feita. E apesar da prefeitura afirmar que toda a região da Castelânia está inclusa nas obras da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro, a CEINFRA afirma que as obras na Vila Luiz Macedo não fazem parte do projeto. Diante disso, a Associação de Moradores tem pedido ajuda e enviado ofícios à Prefeitura de Petrópolis para que a vila passe por obras preventivas. Alguns pontos já começaram essas intervenções, mas hoje, por exemplo, a gente está num local que nós não temos respostas de nada. Em momento nenhum, a vila é citada em qualquer tipo de obra. Durante todo o percurso pela Vila Luiz Macedo, é possível encontrar trechos com rachaduras pelo chão e deslizamentos de terra. Já a ponte de madeira, que foi instalada após a tragédia para facilitar a passagem dos moradores, apodreceu. A gente sabe que algumas obras não vão começar antes do verão e nem vão terminar antes do verão. Só que a gente fica muito preocupado. E num caso maior, esse caso aqui, que a gente não tem obra e nem tem previsão para obra nesse local. Essa é uma das centenas de barreiras que deslizaram durante as tragédias deste ano. Ao contrário de outras localidades, aqui não teve nenhuma atenção por parte do poder público. De acordo com os moradores da localidade, a última visita feita pelo prefeito e pelo secretário da Defesa Civil foi no dia 14 de outubro. E desde então, eles aguardam por notícias sobre a inclusão da localidade nas obras preventivas. É uma sensação de abandono, porque a gente traz, a gente entrega e parece que os nossos documentos, as nossas visitas são meras balelas, né? Manuel Damião mora na Castelânia há mais de 50 anos e a casa em que vive está próxima ao deslizamento na Vila Luiz Macedo. O aposentado afirma que não teve auxílio da prefeitura para a desobstrução do imóvel e precisou gastar mais de R$12 mil só para a limpeza externa da residência. Vontade de ir embora, mas nem sempre pode, né? A vontade é essa. Mas a família mora toda aqui, tu se sente quase obrigado a ficar. Tu imagina quando começa a chover como é que o pessoal fica. Todo mundo desesperado. Porque não foi feito nada.
Aconteceu. Vai vindo chuva novamente e vai acontecer novamente. O presidente da Câmara de Vereadores de Petrópolis, Ingo Rames, informou por meio das redes sociais que, diante das denúncias em relação aos problemas do Natal Imperial, vai formalizar junto ao governo municipal um requerimento de informações sobre os pagamentos de contratos. Um dos principais eventos turísticos de Petrópolis, o Natal Imperial, voltou a ser destaque, mas desta vez de maneira negativa. 12 dias após o início do evento, alguns monumentos ainda não foram montados. Por isso, a Câmara de Vereadores deve realizar um requerimento à Prefeitura cobrando a montagem. Eu acho uma pouca vergonha, cara. O prefeito tinha que se dedicar mais à cidade, pelo menos nessa época agora, né? Porque a gente está sofrendo muito aí. Um caos. Com tanta coisa para fazer nessa cidade, embora a gente precisa do turismo, precisa de uma cidade mais bonita, mas infelizmente é lastimável. O contrato com a empresa Imperial Soluções Elétricas, LTDA, foi assinado no dia 14 de novembro por R$ 2.998.000 e visava o serviço de instalação, manutenção e desmontagem das luzes para o Natal Imperial. Ainda de acordo com o contrato, a empresa deveria realizar o serviço até 10 horas antes da abertura oficial do evento, mas já se passaram 12 dias e muito ainda precisa ser feito. Na Praça da Liberdade, a árvore de 20 metros, anunciada pela Prefeitura em outubro, não chegou nem na metade. A situação é a mesma com a instalação do túnel de luz na Rua 16 de Março. É um pouco triste metropolitano, porque está tudo pago e não tem nada iluminado direito na cidade, né? A falta de muita compreensão dos prefeitos, de alguém que está organizando esse dinheiro, né? As irregularidades sobre a montagem do evento vão ser listadas em sessão na Câmara dos Vereadores desta terça-feira. E olha, gente, vamos falar de chuva de novo aqui na nossa região, né? Principalmente em Petrópolis. A chuva registrada na terça-feira dessa semana aponta as fragilidades da cidade após esses 10 meses da tragédia de fevereiro. Com a chegada do período de chuvas, o receio e a preocupação é que os cenários de destruição retornem à nossa cidade. São 303 dias, 259 milímetros de chuva, 242 mortos e 2 desaparecidos. A maior tragédia socioambiental da cidade completa 10 meses e com muitas incertezas para os petropolitanos, já que o cenário na última terça-feira apontou a fragilidade em que Petrópolis ainda se encontra. No centro histórico, a Rua do Imperador registrou pontos de alagamentos. A Rua Coronel Veiga, mais uma vez, foi interditada e as sirenes da localidade do Independência acionadas. Para o comércio do centro histórico, os prejuízos materiais ainda estão sendo pagos. Viviane perdeu o quiosque localizado em uma galeria na Rua 16 de Março 2 vezes. O prejuízo chegou a R$ 50 mil e a comerciante ainda paga parte do material perdido. Graças a Deus está tudo caminhando, mas ontem nós tivemos que recolher todas as mercadorias, né? Como infelizmente começou a chover muito e a água começou a subir, tivemos que recolher tudo, tanto que estamos ainda arrumando ainda as mercadorias, né? Ainda fica um pouco essa insegurança. As dívidas ainda infelizmente continuam, né? Porque como a gente teve uma perda muito grande, foram 2 prejuízos, né? Então assim, ainda continuam, mas graças a Deus está chegando no final. E assim, a nossa pretensão para o futuro é de coisas boas, né? Só esperamos só que a chuva, né, cesse um pouco, né? O verão chega oficialmente no dia 21 de dezembro e com ele a preocupação com as chuvas, visto que bueiros como esse na Rua Alencar Lima continuam entupidos. Em entrevista à equipe do Correio Petropolitano Debate no dia 6 de dezembro, o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, informou que alguns pontos da localidade do Morro da Oficina não vão poder ser repovoados. O local permanece com o mesmo cenário após o dia 15 de fevereiro. Existem várias localidades, né? Então assim, essas localidades estão disponíveis inclusive desde o Plano Municipal de Redução de Risco de 2017. Alguns pontos ali já foram apontados como risco muito alto. E aí você precisa fazer todo um trabalho técnico, né, de convencimento dessas pessoas a sair. A gente sabe que muitas dessas pessoas que moram nessas comunidades, elas têm um apego, um carinho, né? Muitos nasceram, foram criados ali. A gente escuta muito isso quando a gente está em ocorrência, que não, a minha casa é segura, meu avô construiu, eu moro aqui há 60 anos e nunca aconteceu nada. Só que a gente tem que entender que a formação geológica é de 18 milhões de anos. 60 anos não aconteceu nada, mas pode ter acontecido nesses 18 milhões de anos outras ações. Já na Coronel Veiga, que registrou diversos pontos de alagamentos durante a chuva da última terça-feira, as cancelas começaram a ser instaladas.
assim como as sirenes. Apesar disso, a preocupação continua. Adilson é proprietário de uma loja de instrumentos na cidade há 55 anos e comenta que a chuva ainda traz muita tristeza. Foram mais de R$1 milhão em prejuízo só no estabelecimento do Adilson. A gente fica muito apavorado, cara, porque a chuva, tu sabe que é uma coisa que não acontece todo dia. Mas quando ela vem, bicho, não tem saída, você tem que se virar. Então, traz lixo, traz aquilo, a gente fica muito apreensivo. Por quê? Porque você, nesse aspecto, em todos os sentidos, você só soma prejuízo, cara. Por quê? Porque você, a freguesia some toda ela, você tem teus compromissos e a chuva está aí. Por conta da falta de ações do governo, a 4ª Vara Civil de Petrópolis determinou o bloqueio de R$2 bilhões dos recursos do Estado para a recuperação da cidade. O relatório solicitado pelo Ministério Público para regularização fundiária não foi entregue. Após a chuva da última terça, uma sessão na Câmara dos Vereadores debateu as ações na cidade. Os bueiros continuam entupidos. Então, local na Rua do Imperador, o rio ainda não tinha transbordado, mas tudo alagado. Nossa, o que o prefeito está esperando? Ele está esperando acontecer uma nova tragédia. Isso é nítido, porque não é possível as pessoas entrarem em desespero quando começa a chover, porque o que foi feito até agora? No entanto, alguns pontos, como na Rua Francisco Scali, no Quissamã, as obras chegaram na fase final. Mas em outras localidades, como no Chácara Flora, ainda não há previsão para que intervenções sejam realizadas, assim como no São Sebastião, em que uma cratera abriu com a chuva da última terça-feira. Cerca de 48 milímetros atingiram a região. O gasto da prefeitura com aluguel social é de R$4 milhões mensais e o prédio da Floriano Peixoto permanece fechado. Enquanto isso, para o Petropolitano, fica a esperança de que outra tragédia não aconteça. Após o temporal que atingiu Petrópolis, muitos petropolitanos estão apreensivos com as chuvas de verão que estão por vir. A tempestade dessa semana registrou alagamentos em diferentes pontos da cidade, o que deixou a população apreensiva. Eu acho que ontem foi um aviso do que está por vir aí verão. Este é o sentimento dos lojistas no centro histórico de Petrópolis. Com a chuva desta terça-feira, que alagou diferentes trechos do centro e outras regiões do município, as lembranças das chuvas de fevereiro e março voltaram intensas. No início da tarde, quando o temporal começou, a Defesa Civil emitiu um alerta recomendando o fechamento dos estabelecimentos do centro. Foi horrível. Sentimento de perda, de insegurança, de medo de até quando isso vai continuar. A gente vive numa cidade maravilhosa, conhecida mundialmente, né? Uma cidade histórica. Nesta chuva, a água não chegou a invadir os estabelecimentos, mas os lojistas afirmam que o sentimento é inexplicável e que sempre que chove, são assombrados pelas memórias da tragédia e de todo o prejuízo que tiveram este ano. Esse sentimento não é de ontem, ele é constante. A cada chuva que dá, todas as pessoas ficam totalmente estressadas, não se sabe por onde começar, o que se tira da loja para salvar. E a correria é total. De acordo com a Prefeitura, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis mobilizou mais de 120 pessoas ainda na terça-feira para a limpeza da cidade. Foi informado ainda que máquinas foram utilizadas na raspagem, lavagem das vias e na desobstrução dos bueiros. Apesar disso, os comerciantes e lojistas consideram que poucas ações de prevenção foram feitas pelo governo municipal até o momento. Por isso, eles temem que antes mesmo de conseguirem se reerguer, outra chuva volte a causar estragos. Foi um filme, né, na nossa cabeça daquele dia do dia 20 de fevereiro e em março também, que a gente passou aquela chuva, do dia 15, na verdade, de fevereiro, e em março que a gente teve aquela outra chuva. Foi muito tenso, muito nervosismo, que a gente via aquilo subindo, sabia que os outros bairros já estavam alagados e o centro aqui a gente sabe que vai com uma pressão muito grande, né? Então, assim, tensão total de toda a turma, eles já logo fecharam aqui a comporta, já fizeram uma parte deles,
Mas se subir demais e for além, como foi das outras vezes, a gente não tem como segurar isso, né? De acordo com a Defesa Civil, as estações do CEMADEM registraram os maiores acumulados de chuva em 1 hora no Independência, com 70,8 milímetros. No São Sebastião, o acumulado foi de 48,2 milímetros, Vila Felipe, 24 de maio, com 47,2 milímetros. Segundo a Secretaria, por conta da chuva, foram registradas 17 ocorrências. A Defesa Civil registrou 17 ocorrências sem vítimas e também atuou na inundação do rio Quitandinha, tanto na Coronel Veiga quanto no Centro Histórico. A Defesa Civil, em conjunto com a CPTrans, realizou o fechamento da via por meio de viaturas, mas é válido lembrar que até o início do verão serão instaladas cancelas automáticas, onde esse fechamento vai ser feito de forma remota. Mesmo após a reforma estrutural no Palácio de Cristal, um dos principais pontos turísticos da cidade, o atrativo não aguentou a força da chuva desta terça-feira. No local que nesta época do ano e durante o Natal Imperial abriga a casa do Papai Noel e expõe o trabalho de artesãos petropolitanos, ficou inundado após o teto não aguentar a força da chuva. Em imagens divulgadas na internet, é possível observar que o local ficou completamente molhado por dentro devido às enormes goteiras. Além de colocar em risco um dos prédios históricos mais importantes da cidade, a obra mal feita, que ficou em torno de 2 milhões de reais, também prejudica os artesãos que expõem produtos lá. Segundo a prefeitura, apesar das goteiras, o atrativo não sofreu prejuízos estruturais. A equipe de reportagem tentou entrar no ponto turístico nesta quarta-feira para ver de perto como o local ficou, mas foi impedida por funcionários do palácio, mesmo com o espaço sendo público. Levamos um susto que a gente não esperava, entrar tanta água, mas isso aí também é uma coisa fácil de resolver. A calha está entupida, né? As folhas, tem as árvores. Foi isso que aconteceu. Tem um entupimento lá em cima, então o sobrecarregou, tinha terra, várias coisas. Mas agora já está tudo bem. Passados quase 10 meses do dia 15 de fevereiro, quem vive em Petrópolis pede por respostas efetivas do poder público para que novas tragédias não ocorram. É um momento importantíssimo para o comércio, que é o Natal, onde a gente ganha um fôlego para poder pagar as nossas contas, pagar 13º, pagar aluguel, pagar impostos. E aí a gente se depara com uma situação dessa de pavor, de medo, de ter que fechar as portas, de ter que sair correndo para tentar salvar o nosso patrimônio. O receio é total, porque nós que já perdemos tudo, a gente não aguenta. Uma segunda pancada, ninguém aguenta, entendeu? O prejuízo todo que tivemos, o saldo está em dívidas. Ainda falando de chuva, olha só, uma cratera abriu na rua Capitão Danilo Palladini, no São Sebastião, e oferece risco aos moradores que precisam passar pela via na localidade. Além disso, os moradores afirmam que há 10 meses o poder público não realiza ações de revitalização na região. As 2 horas de chuva registradas na última terça-feira em Petrópolis foram suficientes para abrir uma cratera na rua Capitão Danilo Palladini, na região do São Sebastião, em Petrópolis. De acordo com os moradores, antes do último temporal, os problemas já tinham sido relatados ao poder público sobre as diversas rachaduras na rua que poderiam resultar na abertura de ainda mais buracos. Quem mora na região precisa conviver diariamente com a insegurança. A dona de casa, Neuza Maria Machado Fagundes, que vive há mais de 30 anos na localidade, deixou o antigo imóvel em fevereiro devido aos riscos de deslizamento. E agora, mesmo estando em uma nova casa, graças ao aluguel social, pode precisar deixar novamente o lar. Parecia que se repetiu tudo de novo, né? A rua, o quê? Petrópolis estava debaixo d'água ontem. Imagina essa chuva que vai chegar agora de verão. Como é que a gente não vai ficar com medo, né? Com medo que possa acontecer alguma coisa. É um sentimento de abandono, porque eles não fazem nada. Aqui o Capitão está tudo abandonado. O asfalto que eles botaram já estão saindo. Agora, quando que eles vão botar de novo? Daqui a pouco o ônibus para de descer, porque o asfalto está acabando, né? Quer dizer, a gente está abandonada na Capitão. Eles esqueceram da gente mesmo. O buraco obstruiu parte do caminho para uma servidão na via. E agora, os moradores precisam se arriscar para ter acesso às casas. A gente vai morrer tudo, porque está tudo despencando. Cada vez que está chovendo, semana passada caiu um pouco.
Ontem caiu hoje de novo, eu não sei como é que vai ficar. O presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, Ingo Rames, esteve no local para solicitar as intervenções necessárias. A gente está muito preocupado com a situação que ocorreu no dia de ontem. O verão ainda não chegou, então a gente torce para que não tenhamos mais tragédias, mas infelizmente a gente está muito preocupado para que isso seja resolvido. Então a gente tem que ter prevenção o mais rápido possível. Deslizamentos, árvores tombadas, iluminação precária, fios de telefonia caídos pelas ruas, pavimentação em péssimas condições, falta de manilhas e a falta de capina são alguns dos problemas que já tinham sido relatados pelo Ministério Público, após uma visita realizada em julho na região. Na ocasião, o MP pediu que fossem promovidas as manutenções necessárias com urgência, mas nada foi feito até o momento, e a situação só piora. Só na Rua Dom Brande foram enviados 42 ofícios protocolados à Prefeitura de Petrópolis informando sobre os problemas da via. Desses, 12 eram sobre o problema com as manilhas que afetaram mais de 6 residências desta vila. Depois da chuva registrada nesta segunda-feira, 2 casas foram invadidas pela força da água e um muro foi destruído. Não é por falta de ofício, não é por falta de reunião, não é por falta da comunidade trabalhar. Hoje, a gente como presidente da Associação de Moradores, a gente fica numa situação que a gente é muito cobrado. São Sebastião pede socorro, essa que é a verdade, entendeu? Na manhã desta quarta-feira, o prefeito Rubens Bontempo, equipes da Defesa Civil e do Governo Municipal estiveram no São Sebastião. Então estou determinando a Secretaria de Obras agora a fazer uma obra emergencial aqui, para a gente poder dar continuidade à recuperação da nossa cidade. Agora imagine a situação, você tem uma moto e não pode utilizá-la. Esta é a situação que uma petropolitana está enfrentando há 1 ano e meio. Segundo uma denúncia feita ao Correio da Manhã, a motocicleta teve a placa clonada. E mesmo após o pagamento de todas as taxas, o Detran ainda não executou o novo emplacamento. A professora Flávia Bento está há 1 ano e meio em busca de uma resolução para o seu problema. Em junho de 2021, ela decidiu vender uma motocicleta que já tinha aproximadamente 1 ano. Após realizar a venda, quando o veículo estava sendo transferido para o novo dono, foi verificado que a placa havia sido clonada por uma pessoa no estado do Rio de Janeiro. Eu quero utilizar um bem que eu tenho, mas por um fato, de um erro, de uma falta de competência, não sei o nome, eu posso usar aqui, do Detran, do órgão responsável por deixar que minha moto possa rodar, Eu só quero rodar com a minha moto. Inclusive, o rapaz que comprou moto, ele não quer me devolver. Eu até falei para ele, eu te pago de volta o dinheiro, Isso há 1 ano e meio atrás, porque já teve a confusão, Eu falei, eu pago você, eu pego a moto de volta, porque eu não sei que problema isso vai gerar. E olha só o que aconteceu, quantos problemas, Ele já está em prejuízo. Eu não consegui andar com a moto, entendeu? Eu tenho que pegar um ônibus, um Uber. Quem vai pagar isso tudo? Por conta da placa clonada, Flávia já levou 7 multas de valor alto. Ela conta que conseguiu recorrer a 5 delas e agora ainda faltam 2. Flávia disse ainda que a preocupação é que, com a placa clonada, a possa cometer mais crimes. Isso é perigoso, Porque se essa pessoa que clonou a placa, ela pode fazer um assalto. E tá lá, a placa tá no meu nome. De acordo com a professora, todas as taxas exigidas pelo Detran para a execução da nova placa já foram pagas e o órgão já foi procurado presencialmente, através do telefone e também por e-mail. Flávia conta que também abriu um registro de ocorrência na 105ª Delegacia de Polícia, onde foi realizada uma perícia e constatado de que a moto de Flávia é a correta e que a placa realmente foi clonada. A última informação que ela conseguiu, repassada pelo Detran, é de que falta apenas a execução da nova placa. Porém, o órgão não informou o prazo em que o problema vai ser resolvido. A nova placa já foi validada, o número de série já foi repassado, porém, a placa não foi executada e, por isso, o veículo está sem os documentos. Hoje, tanto Flávia quanto o novo proprietário estão proibidos pela Polícia Militar de circular com a motocicleta. A última vez que ele foi parado em blitz, esse rapaz que comprou minha moto, o policial subentendeu que ele poderia ter sido a pessoa que clonou a placa da moto. Ele poderia ser apreendido, a moto foi apreendida, foi para o pátio do Morém,
do Detran, e ele poderia ser apreendido, preso, né? Após este episódio, o novo proprietário foi liberado e foi necessário efetuar o pagamento da diária da moto no pátio do Detran, que fica no Morém. E enquanto não há previsão para a finalização do processo, Flávia já esgotou os recursos e não sabe mais a quem recorrer. Eu estou em prejuízo total, fora o encargo, fora o aborrecimento, que isso a gente não calcula, né, com o valor, sem contar as taxas que eu já paguei, ou seja, a minha parte eu já fiz. Eu gostaria que o Detran fizesse a parte dele, entendeu? E o Detran informou em nota que, por conta de uma divergência sistêmica, a gente não sabe o que significa isso, o procedimento ainda não foi concluído. Como se trata de clonagem, o processo precisou tramitar em vários setores. O Detran disse ainda que pretende entrar em contato com a vítima para esclarecer algumas dúvidas e comunicá-la sobre a tramitação do processo, que está em fase final. Já a Polícia Civil não deu informações sobre como estão as investigações sobre o caso. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis está convocando os 274 servidores municipais aposentados e os 162 pensionistas da Prefeitura de Teresópolis e da Câmara Municipal para fazer o Censo Previdenciário 2022. Os servidores têm até o dia 21 de dezembro para comparecer ao Tereprev para realizar o Censo Previdenciário de 2022. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na sede do Instituto, que fica na Avenida Lúcio Meira, número 375, o antigo prédio do Fórum. O Censo Previdenciário ele é obrigatório e tem o objetivo de atualizar as informações dos funcionários públicos que são beneficiários do regime previdenciário próprio do município de Teresópolis e seus dependentes. Os aposentados e pensionistas que não regularizarem a situação dentro do prazo vão ter o benefício bloqueado ainda no mês de dezembro. Mais informações estão disponíveis no nosso site em tvc.com ou no site da Prefeitura em teresópolis.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olha, gente, para terminar, a campanha Natal Solidário, que já existe há 17 anos em Petrópolis, vai focar a distribuição das doações, né, deste ano para as famílias da Rua do Túnel Extravasor, lá no Quissamã, né, uma das ruas mais atingidas aqui. E também mais afetadas pelas chuvas de fevereiro e março. A campanha Natal Solidário 2022 já está acontecendo em Petrópolis. A ação arrecada alimentos, brinquedos e roupas para distribuir para famílias carentes há 17 anos. Neste ano, a ação vai focar em ajudar as famílias da Rua do Túnel Extravasor, no Quissamã, que foi fortemente afetada após as chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março. Esse ano eu vou focar lá na Rua do Túnel Extravasor, na qual eu estou focando porque lá teve uma tragédia agora recentemente, no dia 20 de dezembro e no dia 15 de fevereiro, e estão recuperando a rua, e lá a gente vai poder fazer o diferencial, que é ajudar aquelas famílias que mais precisam. Quem desejar ajudar é só se dirigir até o ponto fixo de arrecadação, que fica na Rua do Imperador, número 199. Chegando lá, é só procurar o Papai Noel, que fica de segunda a sábado, sempre das 3 às 6 horas da tarde. Toda a arrecadação vai ser distribuída no dia 22 de dezembro. 17 anos que eu boto essa caixinha aqui e fazemos a diferença. A população petropolitana me ajuda a ajudar aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que não têm nada, porque Natal é uma fartura na casa de muitos e muitos não têm nada. Entendeu? Então a gente faz a diferença. Campanha do Natal Solidário. Marcos, que também é conhecido como Sagatti, é o organizador da campanha e conta que neste ano a campanha também vai oferecer um almoço para as famílias do túnel. Mas para isso, ainda depende de doações como cestas básicas, qualquer prato pronto para o dia do almoço, talheres, pratos e copos descartáveis. Eu estou precisando talheres, copos descartáveis, que a gente vai fazer um almoço para as crianças na rua. Então quem puder me doar refrigerante, brinquedinho, em bom estado, a gente vai fazer um almoço também na rua, com rabanada, quem puder doar rabanada, quem puder doar uma maionese, vai ser bem-vindo. Durante a pandemia, a campanha foi suspensa, mas em 2019 foram arrecadadas cerca de 40 cestas básicas para ajudar famílias de diferentes comunidades de Petrópolis. Um bom Natal e um próspero Ano Novo que me ajude a fazer a diferença, que é ajudar aquelas famílias que mais precisam. Ho, ho, ho! Bom, gente, a gente fica por aqui. Por hoje termina o nosso resumo da semana, mas segunda-feira estaremos ao vivo com você aqui, trazendo muita informação a partir de que horas? 7h30 da manhã estamos com você. Tchau, tchau. Tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.